morte é um estado de sono profundo. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Essas coisas ele falou, e depois disso ele lhes disse: Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou, para que eu possa despertá-lo do sono. Disseram-lhe, então, os seus discípulos: Senhor, se dorme, ele ficará bom. Todavia Jesus havia falado de sua morte, mas eles pensavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. João 11:11-14. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. João 11:17. Lázaro estava morto há 4 dias. A morte é um estado de sono profundo e absoluta. Inconsciência. Por isso que a Bíblia não autoriza orar para os mortos, pois a pessoa corre um sério risco de ser atendida por um demônio. O morto é incomunicável e já está com o seu destino selado, seja para condenação ou salvação. Os mortos somente recobrarão a consciência no dia da primeira ou segunda ressurreição. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Hebreus 9:27. A única exceção é o Senhor Jesus Cristo, que foi ressuscitado por Deus ao 3º dia. Ascendeu ao céu, assentou-se à direita do Pai, e pode intervir por aqueles que nele creem. Como veremos adiante no estudo. Por isso ele é o único mediador entre Deus e os homens. Porque é um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 1 Timóteo 2:5. Sobre a primeira e segunda ressurreições. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 24:6. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:15. A morte é semelhante a um estado de sono profundo sem consciência. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. João 11:11. Crer que Lázaro estava no paraíso seria contrariar os dizeres de Jesus, que atestou, claramente, que ele estava dormindo, e não desfrutando de uma vida aprazível de deleite. E pior, tal crença pagã seria uma verdadeira aberração, pois, neste caso, Lázaro teria adquirido o corpo glorificado antes do que o Senhor Jesus, sendo totalmente liberto do pecado, e depois teria perdido o corpo incorruptível e imortal, para se revestir, novamente, da carne corruptível, mortal e pecaminosa. Ou seja, estaríamos diante de uma falsa doutrina, totalmente inversa ao ensino bíblico que diz: pois é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este corpo imortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15:53. Como nada é tão ruim que não possa piorar, em tal crença do sistema religioso o corpo glorioso e mortal de Lázaro seria desfeito, sendo ele revestido do corpo carnal mortal, para depois ser novamente revestido do corpo glorioso e incorruptível. Sim, é justamente isso que muitos tentam defender, sem para um instante sequer para raciocinar. Portanto, Lázaro não tinha ido para o céu ou inferno no equivocado conceito de lugar de tormenta, mesmo porque o reino vindouro será aqui na terra e o inferno, Hades no grego ou Sheol no hebraico, é apenas a sepultura, o lugar dos mortos nas profundezas da terra. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma das profundezas do inferno, Sheol. Salmos 86:13. Pois não deixarás a minha alma no inferno, Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Salmos 16:10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Atos 12:27. Jacó,
não conformado com a relatada morte do seu filho José, exclamou: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Gênesis 37:35. No hebraico a palavra Sheol aparece no lugar de sepultura, sendo que tal palavra é mencionada 65 vezes no Antigo Testamento, tendo sido muitas vezes traduzida em português como inferno. Importante destacar que ainda não existe o lago de fogo, o qual não se confunde com o inferno. Todas as pessoas que morreram desde Abel até um segundo atrás estão dormindo no pó da terra na mesma condição, sejam justos ou ímpios. Lázaro havia sido sepultado, onde dormia na morte, até que Jesus o chamou para fora da sepultura por meio de um milagroso reavivamento. É evidente que o Senhor Jesus não o retirou do paraíso depois de quatro dias vivendo em um estado de absoluta paz e felicidade. Isso é inconcebível e antibíblico. Diversas outras passagens do Antigo e Novo Testamento. Disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mateus 9:24. Olha para mim e responde: Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário dormirei o sono da morte. Salmos 13:3. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4:13. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. 1 Tessalonicenses 4:15. E disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará, prostituir-se-á indo após os deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará, anulará a minha aliança que tenho feito com ele. Deuteronômio 31:16. E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. 1 Reis 2:10. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15 2.51,52. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. 1 Coríntios 15:6. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro 3:4. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. 1 Coríntios 15 2.17,18. Os mortos nada sabem. Nada podem fazer. Não podem interceder. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Eclesiastes 9:5,6. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9:10. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Salmos 115:17. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó, naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Salmos 146:4. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. Pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade. Isaías 38:18. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará. Salmos 6:5. E por que não perdoas a minha transgressão, e não tiras a minha iniquidade? Porque agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não existirei mais. Jó 7:21. Assim o homem se deita, e não se levanta,
até que não haja mais céus, não acordará nem despertará de seu sono. Jó 14:12. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de seus mortos. Isaías 26:19. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Atos 7:60. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. 1 Coríntios 15:20. Pois ele ensinava aos seus discípulos, e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e, após ser morto, ele será ressuscitado ao terceiro dia. BKJ. Marcos 9:31. Dimas, o ladrão da cruz ainda não está no paraíso. A tradução correta da passagem, sem a posterior interferência dos padres, pode ser encontrada na Bíblia King James Fiel de 1611. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando tu vieres em teu reino. Lucas 23:42. Aqui vemos Dimas falando sobre um evento futuro. Definição de vieres, o verbo no tempo futuro. Flexão do verbo vir na segunda pessoa do singular do futuro do subjuntivo. O modo subjuntivo é utilizado para indicar um fato futuro incerto. Pode expressar, também, ação ou estado possível ou desejado. O ladrão pediu para Jesus se lembrar dele, no dia em que Jesus retornasse para implantar o seu reino na terra, como está previsto nas Escrituras. Então temos a resposta à lógica de Jesus no verso seguinte. E disse-lhe Jesus: verdadeiramente eu te digo, neste dia tu estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Estarás também é verbo no futuro, ou seja, o Senhor Jesus está falando de um tempo no futuro, quando ele voltar para instaurar o reino milenar, algo que ainda não ocorreu. Tal evento somente se dará ao toque da sétima e última trombeta. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:52. Ninguém discorda que isso ainda não aconteceu. Não existe a palavra hoje no original. Mesmo porque Jesus ficou 3 dias e 3 noites no Sheol, até ser ressuscitado por Deus, e mais 40 dias em corpo glorificado com os apóstolos, antes de ascender aos céus. Portanto, depois que ele teve essa conversa com Dimas, o ladrão, ele ainda ficou 43 dias na terra. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando-lhes acerca do reino de Deus. Atos 1:3. Somente após esses 40 dias, contados a partir da ressurreição, é que vemos Cristo subindo ao céu na narrativa de Atos 1:9,11. Outras versões. Versão da Sociedade Grega, Macesua disse-lhe: em verdade te digo que neste dia comigo estarás no paraíso. Versão espanhola Nueva Reina Valera. Então Yeshua lhe respondeu: eu te asseguro hoje, estarás comigo no paraíso. Tradução do Novo Mundo. E ele lhe disse: deveras, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro na sua volta. Com exceção de Cristo, ninguém ressuscitou até hoje. Contudo, os que morreram nele verdadeiramente crendo, ou seja, se negando, andando como ele andou e praticando os mandamentos, ressuscitarão primeiro. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:16. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:52. Evento futuro ante a última trombeta. Importante destacar que os eleitos vivos não precederão os eleitos mortos. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos,
os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:2.15,16. Outras passagens falando sobre o evento futuro da ressurreição. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João 5:2.28,29. Evento futuro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. Somente o Senhor Jesus Cristo ressuscitou até o momento. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15:20. Primícia significa primeiro. Significado de primícias: substantivo feminino plural, o que começa ou se apresenta em primeiro lugar, prelúdios. Sinônimos de primícias: começo, início, prelúdios, primórdio, primeiro. A Bíblia atesta, claramente, literalmente, que Cristo é o primeiro ressuscitado dentre os mortos. Vejamos a continuação do capítulo. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. 1 Coríntios 15:2.22,23. A primeira ressurreição somente se dará na vinda de Cristo. Paulo deixa claro que absolutamente ninguém havia sido vivificado. Analisemos mais uma vez o verso 6 de Apocalipse 20. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 26. A passagem acima trata de um evento futuro, que depende 100% da volta de Cristo. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. João 13:13. O único que subiu ao céu com o corpo glorificado foi o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia atesta que Enoque morreu sem ter recebido a promessa. A Bíblia nos revela em Hebreus, capítulo 9, versículos 27 e 28 que: E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9:2.27,28. Todos os homens estão destinados a morrer e aguardar Cristo pela redenção. Com Enoque não foi diferente. Veremos a seguir que ele não foi levado para morar no céu, mas sim transportado para outra localidade para não ser assassinado. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11:5, ACF. Outras versões da Bíblia atestam expressamente ele foi transportado. Pela fé, Enoque foi transportado para não experimentar a morte, e não foi achado, porque Deus havia o transportado, pois antes da sua transportação ele obteve testemunho de ter agradado a Deus. Hebreus 11:5. Importante destacar que o arrebatamento ou traslado para mudança de localidade também aconteceu com Filipe no livro de Atos, mas é óbvio que Filipe não foi morar no céu. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Atos 8:2-39,40. O sistema religioso interpreta arrebatamento como morar no céu, sem qualquer base ou respaldo bíblico, por influência exclusiva do paganismo. A Bíblia de Jerusalém diz que Enoque foi arrebatado, a fim de escapar da morte, e não o encontraram, porque Deus o arrebatou. Ou seja, queria matá-lo, mas não puderam encontrá-lo.
No grego fica claro que ele foi trasladado, ou seja, transportado para não ser assassinado, e não arrebatado aos céus. Tal como Filipe, ele não foi morar no céu junto ao trono de Deus. O próprio capítulo 11 de Hebreus atesta, expressamente, que Enoque e os demais heróis da fé morreram. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus 11 e 13. O capítulo 11 de Hebreus prossegue falando sobre os heróis da fé, sobre homens santos do Altíssimo, mas que, igualmente, ainda não receberam a promessa da vida eterna. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Hebreus 11 2.39,40. O texto é muito claro ao dizer que nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, sendo que Enoque é citado nominalmente no mesmo capítulo e contexto. Não se pode aceitar qualquer interpretação, além do que está claramente escrito na palavra de Deus. Então, quando será cumprida a promessa da vida eterna no paraíso? Obviamente, quando do retorno do Senhor Jesus. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11 e 15. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Apocalipse 11 e 18. Portanto, é absolutamente impossível que existam homens desfrutando das promessas no céu, como Enoque e Elias, por exemplo, os quais morreram muitos séculos antes do Senhor Jesus Cristo. Além disso, o reino vindouro será na terra e não no céu, como vimos com detalhes no estudo anterior. Em Romanos também temos a confirmação de que todos pecaram e morreram. 1. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5 e 12. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos 5 e 17. Os Salmos 14 atesta claramente que o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Salmos 14 2,3. Desde a queda no jardim do Éden, todo homem nascido de mulher herdou o pecado original e, portanto, a corrupção e a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6 e 23. Obviamente, se existem homens justos sem pecados, não seria necessário a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quem defende a salvação sem Cristo nega toda a Bíblia. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4 e 12. Elias foi transportado para outra localidade e continuou vivo na terra. Deus prometeu a Elias que o ministério dele seria transferido para Eliseu, e que ele seria trasladado para outro local. Elias estava passando por sérios problemas de perseguição por parte da rainha fenícia Jezabel e dos falsos profetas da época adoradores de Baal. Tanto que ele precisou fugir para Judá. A narrativa de Reis nos mostra que o profeta Elias estava cansado e não desejava mais viver. Ele precisava ser retirado daquela região onde estava sendo perseguido, até que ocorreu o seguinte. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. 2 Reis 2 e 11. Elias foi arrebatado para o nosso céu, o primeiro céu, onde tem vento e redemoinho, apenas para pode se deslocar para outra região na terra, e não para o céu onde fica o trono de Deus. Não existe redemoinho no céu onde habita o Deus Altíssimo,
e temos prova bíblica de que Elias foi mudado de lugar, pois ele escreveu uma carta para o rei Jeorão, aproximadamente 14 anos depois de ter sido arrebatado, conforme registrado no 2 livro de Crônicas. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Jeosafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. 2 Crônicas 21 e 12 a 14. O rei Jeorão, que recebeu a carta de Elias, foi o 5º rei de Judá, e se casou com uma filha do rei Acabe, o qual perseguia Elias juntamente com a sua esposa estrangeira Jezabel. Na época do arrebatamento. Com isto fica biblicamente provado que Elias estava vivo, aqui na terra, ao enviar uma carta para o rei atual mais de uma década depois do ocorrido. Outras doutrinas bíblicas que seriam violadas admitindo-se a salvação do pecador sem Cristo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:2.23,24. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Romanos 13:10. Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos 13:12. Parábola do rico e do Lázaro. O Senhor Jesus ensinava por parábolas, especialmente a partir de um ponto, em seu ministério, que o povo endureceu o coração e começou a lhe ouvir de mau grado. Conforme Mateus 13:34, tudo isto disse Jesus, por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, era também um método comparativo de se ensinar. Uma parábola é uma alegoria e não é um fato real, motivo pelo qual não podemos dar interpretação literal. Vejamos como exemplo a parábola do trigo e do joio, na qual Jesus, após ser indagado pelos discípulos, explica o significado de cada coisa, nada sendo literal. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente, é o Filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo, que o semeou, é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Mateus 13:37 a 39. Exatamente o mesmo ocorre com a parábola do rico e do Lázaro e com todas as demais. O rico, Lázaro e Abraão, quem eles representaram, a parábola é caracterizada por um forte contraste entre certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente Lucas 16:19, e certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Lucas 16:20 a 21. Com esta narrativa, Jesus pretendia repreender as classes dominantes judaicas, muito especialmente os fariseus, que eram gananciosos. Lucas 16:14. Os saduceus que faziam pouco caso da esperança messiânica e não acreditavam na ressurreição. Marcos 12:18 a 27. E os escribas que impunham fardos pesados e difíceis de serem suportados, presos às suas tradições. Os relatos bíblicos indicam que os escribas e fariseus julgavam-se mais dignos do favor divino e por isso foram considerados os mais desgraçados espiritualmente aos olhos de Deus. Ver Mateus 23. O homem rico é uma representação desses judeus nominais, mergulhados em seu orgulho farisaico, os quais seguiram rigorosamente suas tradições, sem demonstrarem amor para com os gentios. Os judeus deveriam ser depositários dos oráculos divinos e uma luz para as nações. Os reis da terra deveriam caminhar vendo a glória de Deus sobre eles. Isaías 63. Contrariando os propósitos de Deus, os judeus partilhavam de um excessivo orgulho nacional e julgavam-se salvos pela indisputável condição de serem considerados filhos de Abraão. Eles possuíam uma incalculável riqueza de cunho espiritual.
Sobre eles repousavam as bênçãos de Deus, mas infelizmente eles as empregavam egoístamente para sua própria honra. Por não terem desempenhado dignamente suas responsabilidades, Jesus disse que o reino de Deus lhe seria tirado e dado a uma nação que produzisse os devidos frutos. Mateus 21:42-46. Por outro lado, Lázaro, o outro personagem desta narrativa de Jesus, era um mendigo que desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Especificamente nesta parábola, Lázaro representava os gentios, uma classe marginalizada pelos líderes judeus. Diante dos abastados judeus, falando-se espiritualmente, os gentios viviam de migalhas, pois eram tratados com indiferença. De acordo com Mateus 15:21-28, o Senhor Jesus não queria operar o milagre a uma mulher cananeia, dizendo que não seria bom tirar do pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, significando que ele tinha vindo para as ovelhas perdidas da casa de Israel e não para os gentios. A mulher replica, dizendo que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, significando que ela não queria tudo, mas apenas um único favor do Senhor. O Senhor Jesus, vendo sua fé, fez o que ela pediu. Assim viviam os gentios, desejando as migalhas das promessas feitas aos filhos de Israel. Assim era o Lázaro da parábola, uma representação dos gentios, tal como a mulher cananeia. Lembrando, ainda, que Lázaro, tal como rico, não foi utilizado na parábola como nome próprio de uma pessoa específica. Origina-se a partir do grego Eleazaros, o mesmo que Eleazar, nome originado no hebraico Elazar, através da união dos elementos é o que significa Deus, Senhor e Ezer, que quer dizer socorro e significa Deus socorreu, Deus ajudou. Ou seja, estamos diante do socorro de Deus, das promessas de Deus, passando dos filhos de Israel para os gentios. E Abraão, o que ele faz nesta parábola? Para o povo judeu, o patriarca Abraão é muito respeitado e considerado o pai da fé. Com exclusividade, todo judeu diz ser filho de Abraão e herdeiro da promessa. No entanto, o Senhor Jesus passa a ensinar uma preciosa lição a esses judeus que se consideravam exclusivistas. Nesta narrativa, o mendigo Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, que é uma representação dos gentios que aceitaram a Jesus, os quais participarão da mesma bênção de Abraão. Sobre esse assunto, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Gálatas 3:7-9. Parábola ou fato real. Esta narrativa não é um relato literal, senão a situação tornar-se-ia um tanto indesejável, pois o lugar onde estarão os justos, seio de Abraão, e o lugar onde estarão os ímpios, Hades, seriam espaços tão próximos que os ímpios poderiam enxergar os justos e também conversar com eles. Certamente não seria um lugar de alegria e felicidade, pois os salvos poderiam acompanhar de perto os infindáveis sofrimentos de seus entes queridos que se perderam. Esta parábola não pode ser interpretada literalmente, caso contrário ela estaria em contradição com as Escrituras Sagradas quanto à inconsciência dos mortos até o dia da ressurreição. Jó 14:10-12, Salmos 6:4-5, Eclesiastes 9:5, 6 e 10. Diz o relato bíblico que tanto o rico e o Lázaro morreram, Lucas 16:22. Enquanto morto, o rico começa a dialogar com Abraão, o qual também morreu e ainda não foi ressuscitado, Hebreus 11:8-10 e 13. Se alguém quiser provar através desta parábola que os mortos falam e estão conscientes, com certeza terão muita dificuldade em explicar a parábola das árvores que foram uma vez ungir para si um rei e mantiveram entre si uma conversação, ver Juízes 9:7-15, 2 Reis 14:9. Por que não tentar provar por essa parábola que as árvores falam e que elas têm reis? Como essa parábola é figurativa, assim o é a parábola do rico e Lázaro. Há nesta narrativa outro aspecto que nos leva a aceitar que a mesma não é literal. Se o seio de Abraão é o lugar para onde vão os salvos por ocasião da morte,
para onde foram aqueles que morreram antes de Abraão? A parábola não tem o objetivo de revelar o que acontece após a morte, mas confirmar que as instruções dadas por Deus na sua palavra são suficientes para nos conduzir à salvação. Quando o rico pediu a Abrão que mandasse Lázaro à casa de seu pai a fim de avisar os seus 5 irmãos quanto ao inferno, Abrão respondeu: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Moisés e os profetas, ou seja, a Torá, ou Pentateuco, e os livros que se seguem na Tanakh, seriam os guias seguros para os vivos, concernentes ao seu destino após a morte. Para obter a vida eterna, o ser humano precisa viver em plena conformidade com a vontade de Deus revelada através de Moisés e os profetas, ou seja, através dos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Conclusão: não há dúvidas de que esta parábola foi apresentada pelo Senhor Jesus com o objetivo de esclarecer definitivamente algumas questões espirituais muito importantes. E que o destino eterno de cada pessoa é decidido nesta vida e jamais poderá ser revertida na era vindoura, e que o destino eterno de cada pessoa é determinado pelo uso que ela faz das riquezas espirituais recebidas de Deus, e que o Abraão da parábola, ao afirmar que os 5 irmãos do rico têm Moisés e os profetas, deixou evidente a necessidade de cada pessoa ter uma vida em total conformidade com a vontade de Deus através dos ensinamentos das Escrituras Sagradas em sua totalidade. E os 5 irmãos representam as 5 principais seitas judaicas da época: fariseus, saduceus, escribas, essênios e zelotes. Quando Cristo apresentou a parábola do rico e Lázaro, muitos judeus viviam na condição lastimosa do rico, usando os bens espirituais que Deus lhes havia dado para a própria satisfação egoísta. Eles colocavam tradições humanas acima dos mandamentos, matavam os profetas, e estavam rejeitando o próprio Messias como resultado da infidelidade deles. Jesus disse que o reino de Deus lhe seria tirado e dado a uma nação que produzisse os devidos frutos. Mateus 21:42-46. Isto mostra o endurecimento de Israel e a entrada dos gentios no plano da salvação. Este endurecimento cessará na volta de Jesus. Romanos 11:11-15, 25-27. Assim, cumprindo os propósitos de Deus, judeus e gentios, que recebem a Jesus, passam a ser descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 13:29. Visão de Elias e Moisés no monte. Enquanto Jesus está ensinando as pessoas na região de Cesareia de Filipe, que fica a uns 25 quilômetros do Monte Hermon, ele fala algo inesperado aos seus discípulos: em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus 16:28. Talvez os discípulos tenham se perguntado o que Jesus quis dizer com isso. Cerca de uma semana depois, ele leva 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, até um monte alto. Pelo visto, já é noite, pois os 3 homens estão com sono. Enquanto está orando, Jesus é transfigurado diante deles. Os apóstolos veem seu rosto brilhar como o sol e suas roupas se tornarem brancas e brilhantes como a luz. Então 2 homens, que a Bíblia identifica como Moisés e Elias, aparecem. Eles começam a conversar com Jesus sobre a partida dele, que aconteceria em Jerusalém. Lucas 9:2-30,31. Essa partida evidentemente se refere à morte e ressurreição de Jesus, das quais ele falou há pouco tempo. Mateus 16:21. Essa conversa prova que, ao contrário do que Pedro disse, a morte humilhante de Jesus é inevitável. Agora bem acordados, os 3 discípulos ficam maravilhados com o que veem e ouvem. Embora seja uma visão, ela parece tão real que Pedro começa a se envolver, dizendo: e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, e outra para Elias. Marcos 9:5. Enquanto Pedro está falando, uma nuvem luminosa os encobre, e uma voz vinda da nuvem diz: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Mateus 17:5. Quando ouvem a voz de Deus, os apóstolos ficam com medo e se lançam com o rosto no chão, mas Jesus lhe diz: Levantem-se. Não tenham medo.
Mateus 17, 5-7. Os 3 apóstolos se levantam e só veem Jesus, pois a visão acabou. E, erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Mateus 17, 8. Enquanto descem o monte na manhã seguinte, Jesus ordena, e, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Mateus 17, 9. Como essa visão os discípulos puderam ver como será a glória de Cristo no seu reino futuro. E Deus confirma a Cristo como o maior dentre todos os profetas ao dizer que ele é o Filho amado que deve ser ouvido, mostrando que Jesus está muito acima de Moisés e Elias, os quais, logo após, desaparecem. Assim, os discípulos veem o Filho do Homem vir no seu reino, conforme Jesus prometeu em Mateus 16 e 28. Mais tarde Pedro escreve: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. 2 Pedro 16 a 18. Inegável, portanto, que se trata apenas de uma visão e não de algo real, concreto. Para que não restem quaisquer dúvidas, notemos que a mesma palavra traduzida do grego como visão em Mateus 17:9 aparece na visão de Pedro em Atos 10. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.